Capítulo 2. Entrei no hospício no dia de Natal. Passei as famosas festas, as tradicionais festas de ano, entre as quatro paredes de um manicômio. Estive no pavilhão pouco tempo, cerca de 24 horas. O pavilhão de observação é uma espécie de dependência do hospício a que vão ter os doentes enviados pela polícia, isto é, os tidos e havidos por miseráveis e indigentes, antes de serem definitivamente internados. Em si, a providência é boa, porque entrega a liberdade de um indivíduo, não ao alvedrio de policiais de todos os matizes e títulos, gente sempre pouco disposta a contrariar os poderosos, mas à consciência de um professor vitalício, pois o diretor do pavilhão deve ser o lente de psiquiatria da faculdade, pessoa que deve ser perfeitamente independente, possuir uma cultura superior e um julgamento no caso acima de qualquer injunção subalterna. Entretanto, tal não se dá, porque as generalizações policiais e o horror dos homens da relação às responsabilidades se juntam ao horror às responsabilidades dos homens do pavilhão, para anularem o intuito do legislador. A polícia, não sei como e porquê, adquiriu a mania das generalizações, e as mais infantis. Suspeita de todo o sujeito estrangeiro com nome arrevezado, assim os russos, polacos, romaicos são para ela forçosamente caftens, todo o cidadão de cor há de ser por força um malandro, e todos os loucos hão de ser por força furiosos e só transportáveis em carros blindados. Os superagudos homens policiais deviam perceber bem que há tantas formas de loucura quanto há de temperamentos entre as pessoas mais ou menos sãs, e os furiosos são exceção, há até dementados que, talvez, fossem mais bem transportados num coche fúnebre e dentro de um caixão, que naquela antipática almanjarra de ferro e grades. É indescritível o que se sofre ali, assentado naquela espécie de solitária, pouco mais larga que a largura de um homem, cercado de ferro por todos os lados, com uma vigia gradeada, por onde se enxergam as caras curiosas dos transeuntes a procurarem descobrir quem é o doido que vai ali. A carriola, pesadona, arfa que nem uma nau antiga, no calçamento, sobe, desce, tomba pra aqui, tomba para ali, o pobre diabo lá dentro, tudo liso, não tem onde se agarrar e bate com o corpo em todos os sentidos, de encontro às paredes de ferro, e, se o jogo da carruagem dá-lhe um impulso para frente, arrisca-se a ir de fuças de encontro à porta de praça forte do carro forte, a cair no vão que há entre o banco e ela, arriscando a partir as costelas. Um suplício destes, a que não sujeita a polícia os mais repugnantes e desalmados criminosos, entretanto, ela aplica a um desgraçado que teve a infelicidade de ensandecer, às vezes, por minutos. É uma providência inútil e estúpida que, anteriormente, em parte, me aplicarão, contudo, posso garantir que iria para o hospício muito pacificamente, com qualquer agente, fardado ou não. Era o bastante que me ordenassem segui-lo, em nome do poderoso chefe de polícia, eu obedeceria incontinenti, porquanto estou disposto a obedecer tanto ao de hoje como ao de amanhã, pois não quero, com a minha rebeldia, perturbar a felicidade que eles vêm trazendo à sociedade nacional, extinguindo aos poucos o vício e o crime, que diminui a olhos vistos. Por mais passageiro que seja o delírio, um ergástulo ambulante dessa conformidade só pode servir para exacerbá-lo mais e tornar odiosa aos olhos do paciente uma providência que pode ser benéfica. A medicina, ou a sua subdivisão que qualquer outro nome possua, deve dispor de injeções ou lá que for, para evitar esse antipático e violento recurso,
que transforma um doente em assassino nato involuído para a fera. Dessa feita, porém, pouparam-me o carro forte. Fui de automóvel e desde o Largo da Lapa sabia para onde ia. Não tive o menor gesto de contrariedade, quando percebi isto, embora me aborrecesse passar pelo pavilhão. Não guardava nenhum ressentimento dessa dependência da assistência a alienados, mas o seu horror à responsabilidade, que o impede de dar altas por si, fazia-me ver que eu, apesar de sentir-me perfeitamente são, tendo de passar por ele, teria forçosamente de ficar segregado mais de 1 ou 2 meses, entre doentes de todos matizes, educação, mênias e quisílias. Tristes e dolorosas lembranças. Feria-me também o meu amor próprio ir ter ali pela mão da polícia, doía-me, e, mais me doeu, quando, nesse dia de Natal, eu tomei café num pátio, sem ser mesa, e, sem ser em mesa, com pratos sobre os joelhos, comi a refeição elementar que me deram, servida numa escudela de estanho e que eu levava à boca com uma colher de penitenciária. Jamais pensei que tal coisa me viesse a acontecer um dia, hoje, porém, acho uma tal aventura útil, pois temperou o meu caráter e certifiquei-me capaz de resignação. Quando, pela primeira vez, me recolheram ao hospício, de fato a minha crise era profunda e exigia o meu afastamento do meio que me era habitual, para varrer do meu espírito as alucinações que o álcool e outros fatores lhe tinham trazido. Durou ela alguns dias seguintes, mas, ao chegar ao pavilhão, já estava quase eu mesmo e não apresentava e não me conturbava a mínima perturbação mental. Em lá chegando, tiraram-me a roupa que vestia, deram-me uma da casa, como lá se diz, formei em fileira ao lado de outros loucos, numa varanda, deram-me uma caneca de mate e grão e, depois de ter tomado essa refeição vesperal, meteram-me num quarto forte. Até ali, apesar de me terem despido à vista de todos, coisa que sempre me desagradou, não tinha razão de queixa, mas aquele quarto forte provocou-me lágrimas. Eis em que tinham dado os meus altos projetos de menino. Por aí, não sei porquê, me lembrei de minha mulher morta, cuja lembrança o delírio tinha afastado de minha mente, ganhei mais forças e entrei mais confiante naquela prisão inútil. Aí, tive 3 companheiros, dos quais 2 eram inteiramente insuportáveis, que, a bem dizer, não me deixaram dormir. Um deles era um velho de cerca de 60 anos, com umas veneráveis barbas de imagem, alto, a que chamavam os outros por São Pedro, o outro era um português esguio, anguloso, mas sólido de músculos e de pés. Tinha este a mania de sapatear com força e gesticular como se guiasse animais de carro ou carroça. Soltava, de onde em onde, interjeições, assovios, e fazia outros gestos e sinais usados pelos cocheiros, ao mesmo tempo que imitava com os pés o esforço de tração dos burros, quando se apoiam nas patas a que o chão foge, a fim de arrastar a carroça. Não esquecia de chamar as imaginárias alimarias pelos seus nomes de cocheira. Eia, Jupira. Acerta, Corisco. São Pedro ficava, enquanto isto, ficava em outro canto, rezando, a meia voz, litanias, ou a orar em voz alta, tudo acompanhado de persignações rituais. Em certas ocasiões, o palafreneiro e as invisíveis bestas corria para onde estava aquele, cego inteiramente. São Pedro afastava-se, mas prorrompendo em injúrias muito pouco próprias a um santo tão venerável. Quando não encontrava, de pronto, caminho livre para a sua fuga, atirava-se para qualquer lado. Mais de uma vez,
quer um quer outro, quase me pisaram em cima da simples enxerga de capim que, com um travesseiro e uma manta, me haviam dado, para dormir. De uma feita, fugi de vez para a cama de um deles. Parecia-me que lá ficaria mais sossegado. Foi por aí que interveio o quarto companheiro. Era um preto que tinha toda a aparência de são, simpático, com aqueles belos dentes dos negros, límpidos e alvos, como o marfim daqueles elefantes que as florestas das terras dos seus pais criam. A sua aparência de sanidade era ilusória, soube, mais tarde, que ele era um epiléptico declarado. O crioulo, vendo o meu embaraço e a minha falta de hábito daquela hospedaria, gritou enérgico: São Pedro vai rezar lá pra porta. E você, cavalgadura, falava ao português, fica dando coices à vontade, mas na cama de você. Deixa o rapaz dormir sossegado. Agradeci ao negro e ele se pôs a conversar comigo. Respondi-lhe com medo e cautela. Hoje, não me lembro de tudo o que ele me perguntou e do que lhe respondi, mas de uma pergunta me recordo. Você não foi aprendiz marinheiro? Esta pergunta me pôs bem ao par da situação onde tinha caído, era ela tão humilde e plebeia, que só se podia supor de mim, na vida, essa iniciação modestíssima de aprendiz marinheiro. Verifiquei tal fato, mas não me veio, confesso, um desgosto mais ou menos forte. Tive um desdém por todas as minhas presunções e filáusias, e até fiquei satisfeito de me sentir assim. Encheu-me de contentamento tirar a prova provada de que, na vida, não era coisa alguma, estava mais livre, e os ventos e as correntes podiam me levar de polo a polo, das costas da África às ilhas da Polinésia. No dia seguinte, quando o guarda que nos veio abrir a porta, deu-me uma vassoura e um pano com que eu ajudasse a ele e outros a baldear o quarto forte e a varanda, não fiz nenhum movimento de repulsa. Tomei os dois objetos e cumpri docilmente o mandato. O que me aborreceu, porém, foi a minha falta de forças e hábito de abaixar-me, para realizar tão útil serviço. Havia-me preparado para todas as eventualidades da vida, menos para aquela, com que não contei nunca. Imaginei-me amarrado para ser fuzilado, esforçando-me para não tremer nem chorar, imaginei-me assaltado por facinoras e ter coragem para enfrentá-los. Supus-me reduzido à maior miséria e a mendigar, mas por aquele transe eu jamais pensei ter de passar. Realizei, entretanto, o serviço até o fim, e foi com uma fome honesta que comi pão e tomei café. A faina não tinha cessado, e fui com outros levado a lavar o banheiro. Depois de lavado o banheiro, intimou-nos o guarda, que era bom espanhol, galego, rústico, a tomar banho. Tínhamos que tirar as roupas e ficarmos, portanto, nus, uns em face dos outros. Quis ver se o guarda me dispensava, não pelo banho em si, mas por aquela nudez desavergonhada, que me repugnava, tanto mais que até de outras dependências me parecia que nos viam. Ele, com os melhores modos, não me dispensou, e não tive remédio, pus-me nu também. Lembrei-me um pouco de Dostoiévski, no célebre banho da Casa dos Mortos, mas não havia nada de parecido. Tudo estava limpo e o espetáculo era inocente, de uma traquinada de colegiais que ajustaram tomar banho em comum. As duchas, principalmente as de chicote, deram-me um prazer imenso e, se fora rico, havia de tê-las em casa. Fazem-me saudades do pavilhão. O guarda, como já disse, era um galego baixo, forte, olhar medido, sagaz e bom. Era um primitivo, um campônio,
mas nunca o vi maltratar um doente. A sua sagacidade camponea tinha emprego ali no adivinhar as manhas, planos de fuga dos clientes, e mais maroscas deles, mas, pouco habituado às coisas urbanas, diante daquela maluqueira toda, uniformemente vestida, não sabia distinguir em nenhum deles variantes de instrução e educação. Para ele, devia ser o seu pensar, e isto sem maldade, todos ali eram iguais e deviam saber baldear varandas. Teria para si, sem desprezar nenhum, que aqueles homens todos que para ali iam, eram pobres, humildes como ele e habituados aos mestres mais humildes, senão, iriam diretamente para o hospício. Não deviam, por consequência davexar-se por executá-los. Desde lá, não o levei a mal, por ter me conduzido àquelas baldeações. Estava ele no seu papel, tanto mais que eu não era melhor do que outros a que o destino me nivelara. Sofri, com resignação e, como já disse, às vezes mesmo com orgulho, o que poderia parecer a outrem humilhação. Esqueci-me da minha instrução, da minha educação, para não demonstrar, com uma inútil insubordinação, como que uma injúria aos meus companheiros de desgraça. Não reclamei, não reclamo e não reclamarei, conto unicamente. Parece-me que ele gostou da minha obediência, pois deu-me cigarros, e, naquele dia ou no seguinte, escolheu-me para ir varrer os canteiros do jardim, isto é, os que circulavam o edifício da enfermaria. Por essa ocasião, confesso, vieram-me as lágrimas aos olhos. Já não era mais o varrer, porque, mais de uma vez, varri a minha residência, em menino, minha mãe fazia-me varrer a casa e fazer outros serviços menores, para não ficar em prosa, quando estudante, para poupar dinheiro, vasculhava o meu cômodo. Não era o varrer quase em público, sob o olhar de tanta gente a que não ligava a infelicidade comum. Veio-me, repentinamente, um horror à sociedade e à vida, uma vontade de absoluto aniquilamento, mais do que aquele que a morte traz, um desejo de perecimento total da minha memória na terra, um desespero por ter sonhado e terem-me acenado tanta grandeza, e ver agora, de uma hora para outra, sem ter perdido de fato a minha situação, cair tão baixo, que quase me pus a chorar que nem uma criança. Senti muito a falta de minha mulher e toda a minha culpa, puramente moral e de consciência, subiu-me à mente. Pensei. Não? Era um crime. Tomei a vassoura de jardim, e foi com toda a decisão que, calçado com uns chinelos encardidos que haviam sido de outros, com umas calças pelos tornozelos, em mangas de camisa, que fui varrer o jardim, mais mal vestido que um pobre gari. Não dei, porém, 2 vassouradas. Um rapaz de bigode alourado, baixo, vestido com aquele roupão de brim apropriado aos trabalhos de enfermaria, médico ou interno, cujo nome até hoje não sei, aproximou-se de mim, chamou-me e perguntou-me quem tinha determinado fazer eu aquele serviço. Disse-lhe e o médico ou interno determinou que encostasse a vassoura e me fosse embora. Se nesse episódio, houve razão de desesperar, houve também a de não perder a esperança nos homens e na sua bondade. Disse mais atrás que tinha do pavilhão recordações tristes e dolarussas. Uma delas é a desse episódio e a outra é do pátio, do terreiro em que estávamos encurralados todo o dia, até vir a hora de ir para os dormitórios, pois eu estava num bem asseado. Habituado a andar por toda a parte, a fantasiar passeios extravagantes, quando não me prendem as obrigações de escrever e de ler, ou então a estar na repartição, enervava-me ficar,
bem 12 horas por dia, em tão limitado espaço, sob a compassiva sombra de umas paineiras e amendoeiras. Os cigarros que tinha, fumava-os um sobre o outro, guardando as pontas para fabricar novos, com papel comum de jornal. Fumar assim era um meio de afastar o tédio. Jornais, recebia irregularmente dos meus parentes, dos meus amigos e, uma ou outra vez, do chefe dos enfermeiros, que era muito afável. Conversar com os colegas era quase impossível. Nós não nos entendíamos. Quando a moléstia não os levava para um mutismo sinistro, o delírio não lhes permitia juntar coisa com coisa. Um dia, um menino, ou antes, um rapaz dos seus 17 anos, chegou-se perto de mim e me perguntou: "O senhor está aqui por causa de algum assassinato?" Estranhei a pergunta, que me encheu de espanto. Respondi: "Deus me livre. Estou aqui por causa de bebida, mais nada." O meu interlocutor acudiu com toda a naturalidade. "Pois eu estou." O meu advogado arranjou. Não pôde concluir. O guarda chamou-o com aspereza. "Narciso, ou outro nome, venha para cá. Já disse que não quero você perto da cerca." Não pude apurar a verdade do que me dizia esse tal Narciso ou que outro nome tenha. Soube que era fujão e, talvez por causa disso, foi logo transferido para o hospício propriamente. Vivi assim cerca de uma semana, condenado ao silêncio e ao isolamento mais estúpidos que se podem imaginar, junto a uma quase imobilidade de preso na solitária. Foram dias atrozes por isso, e só por isso, os que padeci no pavilhão, mas, em breve, depois que um médico moreno, de óculos, um moço, pois o era, em toda a linha, inteligente, simpático e bom, ter-me minuciosamente examinado o estado mental e nervoso, a monotonia do pátio foi quebrada com o fazer eu as refeições no comedouro dos enfermeiros. Deixava um pouco o pátio, aquele curral de malucos Wagers. Pouco me recordo dos doentes que ali encontrei, a não ser do tal menino, cuja palestra comigo interrompeu a uma reprimenda do guarda. Não me lembro se tudo o que já narrei, foi tudo o que ele me disse ou perguntou, mas, fosse delírio ou fosse verdade, é a imagem dele que ainda hoje associo à lembrança do pavilhão e a do seu pátio. Doutra forma não era possível a contar-se, à vista de um conhecimento que se trava por intermédio de tão fantástica pergunta. "O senhor está aqui por causa de algum assassinato?" Criminoso que fosse, ele mesmo, a sua pessoa não me meteu medo, como, em geral, não me assustam os criminosos, mas a candura, a inocência e a naturalidade, em que não senti cinismo, com que ele respondeu: "Pois eu estou", causaram-me não sei que angústia, não sei que tristeza, não sei que mal-estar. Aquele menino, quase imberbe, falava-me de seu crime, como se fosse a coisa mais trivial desta vida, um simples incidente, uma pândega ou um contratempo sem importância. Todas as minhas ideias anteriores a tal respeito estavam completamente abaladas, e me veio a pensar, coisa que sempre fiz, no fundo da nossa natureza, na clássica indagação da sua substância ativa, na alma, na parte que ele tomava nos nossos atos e na sua origem. Até bem pouco, quase nada me preocupava com três questões, tinha-as por insolúveis, e tomar tempo com o querer resolvê-las era trabalho perdido. Entretanto, os transtornos e as dores da minha vida doméstica tinham me levado às vezes a pensar nelas. Procurei estabelecer, para meu uso particular, uma teoria que,
forçosamente, me saiu por demais simplista, a fim de explicar a nossa existência e a do mundo, assim como as relações entre os dois. Não tinha chegado ao mistério, ao espesso mistério impenetrável, em nós e fora de nós. Isto que escrevo, agora, aqui, não será propriamente muito meu, mas o germen que havia em mim não fez mais que se desenvolver mais tarde, com o adubo das ideias dos outros. Repugnava-me personalizar com este ou aquele nome o desconhecido, o informe, o vago. Dar um apelido seria limitar o ilimitado, definir o indefinido, distinguir o indistinto, fazer perecível o imperecível. Sendo tudo, em face do nada, e nada, em face de tudo, esse ser não devia ter corpo, nem forma, nem extensão, nem movimento, nem outra qualidade qualquer com que nós conhecemos as coisas existentes. O nosso ideal, a nossa felicidade seria ser como ele, e, para alcançá-lo, devíamos procurar a nossa desincorporação, pela imobilidade e pela contemplação. O sábio é não agir. Quando li esta conclusão nos meus manuais baratos de filosofia, assustei-me. Aceitava a concepção, mas a conclusão me repugnava. Se verdade era que, em presença desse tumulto da vida, desse entrechocar de ambições, as mais vis e imundas, desse batalhar sem termo e sem causa, o homem beneficiado pela sabedoria tinha o dever superior de afastar-se disso tudo e tudo isso contemplar com piedade. Era verdade também que a ação, julguei assim, seria favorável à nossa reincorporação no indistinto, no imperecível, desde que fosse orientada para o bem. Como conhecer o bem? O meu espírito não encontrava, para sinal de seu conhecimento, senão na revelação íntima. Os problemas últimos da nossa natureza moral, nas minhas cogitações, ficaram aí, e dei-me por satisfeito, mas chega-me esse pequeno criminoso e me põe tudo de pernas para o ar. Porque, pensei eu, se cada consciência fala ao indivíduo de uma maneira, sobre o bem e sobre o mal, como na Desce Rapazola, que não podia ter sofrido outras influências duradouras que não as dele mesmo, se os homens não se encontram a respeito numa opinião única, como distingui-las Deus do céu? O curto encontro com esse rapazola criminoso, ali, naquele pátio, mergulhado entre malucos a delirar, a fazer esgares, uns, outros, semi-mortos, aniquilados, anulados, encheram-me de um grande pavor pela vida e de um sentimento profundo da nossa incapacidade para compreender a vida e o universo. Lembrei-me, então, dos outros tempos em que supus o universo guiado por leis certas e determinadas, em que nenhuma vontade, humana ou não, a elas estranhas, poderia intervir, leis que a ciência humana iria aos poucos desvendando. Não sorri inteiramente, mas achei tal coisa ingênua e que todo o saber humano só seria útil para as suas necessidades elementares de vida e nunca conseguiria explicar a sua origem e o seu destino. Tudo mistério e sempre mistério. Em tal estado de espírito, penetrado de um profundo niilismo intelectual, foi que penetrei no hospício, pela primeira vez, e o grosso espetáculo doloroso da loucura mais arraigou no espírito essa concepção de um mundo brumoso, quase mergulhado nas trevas, sendo unicamente perceptível o sofrimento, a dor, a miséria, e a tristeza a envolver tudo, tristeza que nada pode espancar ou reduzir. Entretanto, pareceu-me que ver a vida assim era vê-la bela, pois acreditei que só a tristeza, só o sofrimento, só a dor faziam com que nós nos comunicássemos com o Logos, com a origem das coisas e de lá trouxéssemos alguma coisa transcendente e divina. Shelley, se bem me recordo,
já dizia, os nossos mais belos cantos são aqueles que falam de pensamentos tristes. Toda a minha vida particular, toda a minha existência doméstica, quer de filho, quer de chefe, tendia para conceber e praticar essa concepção do universo, só sentido e representado em nós pelos seus aspectos sombrios. Casado, como já contei, com tantas reservas íntimas, vivi 5 anos com minha mulher, até a sua morte, na mais perfeita paz de decência doméstica. Logo após passar o meu primeiro ano de casamento, aí pelo nascimento do meu primeiro e único filho, sua mãe, a minha sogra, melhorara muito das consequências do ataque, ganhara quase todos os movimentos, mas de juízo não me saiu muito sã e o foi perdendo aos poucos, até chegar à mania declarada. Foi depois da morte de Efigênia que o meu pensamento fez-me viver uma vida desnorteada, que me levou 2 vezes ao manicômio. O meu primeiro ano de casamento correu mansamente, da forma mansa e vulgar de todos os enlaces da espécie e do meu. Não tinha por minha mulher grandes extremos de sentimento, dominava em mim, porém, a imagem das minhas responsabilidades de marido, e as cumpri como um dever sagrado. Estimava-a, prezava-a, mais como um companheiro, como um amigo, do que mesmo objeto de uma profunda solicitação da minha total natureza. Reprimia mesmo o mínimo movimento nesse sentido, porque sempre tive vexame, pudor de amar. Não lhe dizia as coisas mais secretas a mim mesmo. Dos meus planos de vida, dos meus projetos intelectuais, não lhe confidenciava palavra, nem dos meus desânimos, nem dos meus desalentos. Mal lhe noticiava o aparecimento de um trabalho nesta ou naquela pequena revista ou jornal obscuro. Não só motivava isso um certo desdém pela sua inteligência e instrução, como também por temer que ela me desanimasse e censurasse os meus propósitos literários, porque ela sempre teve sobre mim um grande ascendente, se não império moral. Os nossos sentimentos nunca são lógicos, por isso mesmo não são simples. Eu respeitava muito minha mulher, via-a, às vezes, interessada pelas minhas tentativas, mas não me queria abrir com ela, dizer tudo, temendo que a sua medíocre condição de pequena e modesta burguesa não se assustasse com as minhas ambições intelectuais. Encerrava-me em mim mesmo e sofria. Sem inquietar-me que toda a gente percebesse a minha relação íntima, para a qual não sabiam, até, onde procurar a fonte, fazia, contudo, todos os esforços, para que Efigênia não a percebesse em mim e nos meus escritos. Veio, porém, um acontecimento, que me obrigou a desvendar-me um tanto. Graças ao meu amigo Chagas, pouco depois do nascimento de meu filho, fiz parte, como colaborador, da redação de uma revista do gênero denominado humorístico, que se acabava de fundar e era dirigida por quem sabia explorar a indústria da publicidade. Tinha eu aí um razoável ordenado mensal, que sempre empreguei honestamente, e a Gatimanhas, tal era o nome da publicação, fez sucesso. Não pude esconder isso à minha mulher e ela pareceu alegrar-se, mas, com o meu espírito sistemático, não quis ver, na sua alegria, senão o contentamento pelo acréscimo da renda do casal. De há muito tinha abandonado a escola superior que frequentava, e, embriagado com o sucesso de estima que ia fazendo, na revistinha, esquecia-me dos meus estudos, das minhas leituras, sem, contudo, procurar reputação no gênero que ela representava. Saía da repartição, ia ao escritório da publicação, entregava originais, conversava um pouco, jantava nos freiras literários e ficava até a meia-noite nas cervejarias.
quase sempre encontrava minha mulher acordada, costurando, fazendo crochê ou mesmo lendo. Não chegava muito são, mas minha embriaguez era discreta e pouco evidente. Nunca ela me disse nada, nunca lhe fiz a mínima má criação. Passava assim durante a semana, e só no domingo ficava em casa ou saía com ela a passeio ou a visitas. Evitava muito estas, pois me aborreciam. Eu estava naquele período inicial de literato que só quer ouvir falar de literatura ou coisas literárias. As conversas familiares me entediavam, e não sabia sustentá-las. Enquanto minha sogra não ficou declaradamente doida, era ela as mais das vezes quem acompanhava minha mulher, mas, à proporção que ensandecia, deixou de fazê-lo, e eu tive de acompanhá-la. A minha entrada na gatimanhas e o hábito de frequentar shows, adquiri depois de ter meu filho, Boaventura, 1 ano. Antes, eu vinha cedo para a casa. Minha sogra, apesar da decadência de seu estado mental, e a preta Ana gostavam muito do pequenote, que havia nascido robusto, forte, mas com um mau feitio de cabeça, que me desgostava. Não tinha eu, porém, conquanto pai, tanto gasto de ternura com ele, e se o queria animar e acalentar, fazia-o com a mais total falta de jeito de que uma criatura é capaz. Vicente, dizia minha mulher, você não sabe pegar numa criança. Não lhe dizia nada ou se não passava-lhe a criança, observando. Pega lá, você, que sabe. Isto é mesmo serviço de mulher. Mais de uma vez, ao lhe dizer isto, minha mulher dizia, meio séria, meio brincando: dá cá, meu caboclinho. Dá cá. Diz pra ele, meu filhinho, diz, deixa estar. Quando você se casar, segunda vez, há de saber também. Diz, meu filhinho. E se punha a acalentar a criança, cantarolando qualquer coisa adequada. Em outras vezes, o diálogo continuava, desta maneira, após a minha pergunta, cheia de surpresa. Como é isto, Efigênia, segunda vez? Sim, quando eu morrer, porque eu só me casei com você, para ensinar a você estas coisas. Você tem cada uma. Ora, bolas. Qual? Eu sei. Você ganha nome, é capaz de formar-se. Disse a você, antes de nos casarmos, que não me formava mais, não foi? Quanto à mulher, você sabe muito bem o que vale. Enfeita, pelo menos. Se é assim, você já está recebendo os enfeites. A mim? Você nem ao menos me diz o que escreve. Foi. Mas pensei que você se entregasse a estudos altos. Você se enveredou, porém, por essas coisinhas de revistas sem importância. Por aí, eu olhei minha mulher, espantado com a sua reflexão, e ela, que estava sentada do outro lado da mesa em que eu escrevia, olhava-me muito séria, sem dureza, debruçada, com a mão na cabeça, apoiada no móvel, com um ar misterioso que não pude decifrar. Tentei dizer alguma coisa. Não dou importância a essas tolices, tanto que não as assino. É verdade, mas não vejo você pegar mais nos livros. Ainda ontem, vi-os tão cheios de pó, que tratei de limpá-los. Você sabe onde estava o Baudelaire? Qual? La Démocratie devant. Cada vez me espantava mais minha mulher. Com aquele interesse pelos meus livros, sabendo-lhes os nomes, os títulos. Olhei-a mais e demoradamente para ela, estava ainda na mesma postura de sondagem, de exame, de interrogação misteriosa.
Não me contive. Efigênia, é você mesmo quem me fala. Sou, meu filho. Sou eu, Efigênia, tua mulher. No momento, eu vi, na censura disfarçada de minha mulher, a manifestação de um pequeno desgosto doméstico, por chegar eu, em casa, geralmente tarde, hoje, porém, a fisionomia e a expressão de minha mulher naquela ocasião me parece totalmente outra, e, no correr da narração, eu tenho bem dito que a senti misteriosa e estranha. Minha mulher nunca teve para mim uma palavra azeda, uma palavra má, e, conquanto às vezes birrento, mudo, nunca a tratei senão com delicadeza e cordura. Se tenho algum arrependimento das minhas relações com ela, não é por nenhum dos meus atos externos, era pela minha reserva de alma e de pensamento, que sempre mantive em face dela, é da minha incompreensão dela, enquanto viveu, e da grande esperança e do grande desejo que eu realizasse o meu destino. Fosse pela sua meiga e disfarçada censura, fosse porque fosse, o certo é que deixei um pouco as rodas bulhentas da minha literatice incipiente, fugi aos cafés e pus-me a meditar em um livro. A obra que meditava, assim que travei conhecimento mais íntimo com a cozinha literária, percebi logo que me seria difícil publicá-la, sem que, antes, eu adquirisse um certo nome, uma certa posição que me garantisse o bem-querer dos livreiros. Demais, eu precisava anos para realizá-la, tal qual eu a meditava. Pobre, não me seria possível custear a impressão, e mesmo era preciso que eu fosse criando um núcleo de leitores. Resolvi, portanto, publicar alguma coisa que atraísse atenção sobre mim, que me abrisse as portas, como se diz, que me fizesse conhecido, mas queria pôr nessa obra alguma coisa das minhas meditações, das minhas cogitações, atacar em síntese os inimigos das minhas ideias e ridicularizar as suas superstições e ideias feitas. Pensei em diversas formas, procurei modelos, mas me veio, ao fim dessas cogitações todas, a convicção de que o romance ou a novela seria o gênero literário mais próprio, mais acessível a exprimir o que eu pensava e atrair leitores, amigos e inimigos. Mas o romance, como a canônica literária do Rio ou do Brasil tinha estabelecido, não me parecia próprio. Seria obra muito fria, teria de tratar de um caso amoroso, ou haver nele alguma coisa de parecido com isso. Eu tinha um grande pudor de tratar de amor. Parecia-me ridículo ter esse sentimento e ainda mais ridículo analisá-lo ou tratá-lo em livro. Todo o amor, parecia isto a mim, me humilhava, e não queria o fato de descrever um qualquer encontrasse em mim prova de fraqueza e rebaixamento de mim mesmo. Evitando o amor, voltei as minhas vistas para os grandes livros de aventuras, e, por eles, vi bem que os romances que as narram são talvez os que mais resistem ao tempo. Não foi, porém, por isso, nem mesmo pela sua aparente facilidade, foi tão somente para evitar o escolho do amor, que comecei a escrever um. Tínhamos entrado no 3º ano do casamento, meu filho já tinha 2, já tinha mais aparência de gente e me atraía com mais naturalidade de sentimento. Minha sogra não o deixava, o pequeno, era o seu enlevo, era a sua única preocupação. Tinha questões com a filha, por causa dele, atribuía-lhe a culpa das suas manhas naturais de criança, ensinava-o a andar. A velha Ana, que o era um pouco mais do que minha sogra, também tinha um grande pendor pelo pequeno, embora não demonstrasse grande simpatia por mim. Não era bem preta e tinha sido cria do pai de minha sogra, senão filha ou parenta próxima dele.
As duas velhas se tratavam pelos apelidos e por tu e você. Era você, Aninhas, pra ali, era tu, Clementina, pra lá. Entre as duas, havia muitos vestígios daqueles singulares costumes existentes entre senhores e escravos, nas pequenas propriedades rurais, antes das agitações abolicionistas. Eram todos parentes e íntimos, mucamas e sinhazinhas. Fingia sempre não perceber a antipatia de Aninhas por mim e sempre, afora o que minha mulher lhe dava, eu lhe oferecia dinheiro, que era aceito com pressa. Tinha um fundo religioso, não era bem este ou aquele credo que a tomava, eram todos. Todo o domingo ia à missa, confessava-se e comungava com frequência, nos dias próprios levava a benzer palmas, ramos de alecrim e arruda, mas isso não impedia que também frequentasse sessões espíritas e procurasse feiticeiros quando julgava necessário. Se conversava com ela, não cessava de dizer-me a todo o propósito. No tempo de seu uso, as coisas eram outras. Havia sempre de um tudo a fartar em casa. Não era, Clementina? Esse Zuzo era o falecido marido de minha sogra, que tinha umas propriedades agrícolas no estado do Rio, mas que, depois da República, liquidara tudo e se fizera tesoureiro ou pagador de uma repartição do Ministério da Aviação. Outras vezes, quando eu estava presente, a velha Aninhas lembrava. Clementina, você se lembra daquele São João em que seu pai matou um boi, para receber a visita do deputado? Minha sogra não gostava dessas rememorações, mas nada objetava, limitando-se a dizer, sim, eu me lembro. Minha mulher, porém, era mais franca. Ora, Aninhas, águas passadas não movem moinho. Não movem, exclamava a velha cabrocha, tirando o cachimbo da boca. É que naqueles tempos havia homens. E olhava para mim significativamente. Compreendia que ela queria pôr nos meus olhos a grandeza passada dos parentes de minha mulher, em face da mediania atual, que, se não era eu culpado, demonstrava, por continuar ela, incapaz e indigno de me ter casado com Yaya Figena. Disse isto à minha mulher e ela me observou. É assim, Aninhas, pensa sempre em muito, mas se contenta com pouco e nada exige quando não se tem. Essas lembranças do passado são para ela como os nossos sonhos de futuro. Tive ocasião de verificar isto nos treinos de vida porque vinha passar. Escrevia meu livro, mas não com seguimento e vontade. Interrompia, ora por uma coisa, ora por outra. Continuava a escrever nas minhas revistecas, para ganhar dinheiro e mesmo por gosto, mas via bem que elas não me dariam o que sonhava e estavam abaixo dos meus propósitos e da minha instrução. Procurava campo mais vasto. Uma tarde, era domingo, estava eu sentado com minha mulher no jardim, quando ela me perguntou: Você leu a opinião de F sobre o livro do teu amigo Oliveira? Li. Achei justa. Você o leu? Li. Ele não ofereceu a você. Peguei-o em cima da mesa e li-o. Uma coisa, Vicente. Que é? Você abandonou a sua obra. Não tinha dito nunca à minha mulher que fazia uma tentativa literária, mas não escondia nada, nem fechava móvel algum. Espantei-me e indaguei. Como é que você sabe disso? Muito simplesmente, via você escrever tantas folhas de papel e descobri que você fazia uma obra. Fiquei envergonhado e arrependido com aquela falta de franqueza com minha mulher e tentei uma desculpa. Não disse isso a você porque podia falhar, é.
Mas que mal havia nisso para a sua mulher, Vicente? Você tem vexames, temores, com sua mulher. O que é preciso é acabá-lo. Há quase um mês que você não escreve nele. Como é que você sabe disso? Antes de São João, você estava na página 114, ontem, eu vi que você continuava na mesma página, e nós estamos em fins de julho. Todo esse interesse de minha mulher pelos meus trabalhos, pela minha vida mental, passava-me desapercebido. Eu os não unia, eu os não coordenava, para completar a figura dela, a sua inteligência, o seu amor por mim. Duas coisas levavam-me a isto: a certeza de que não é dado às mulheres brasileiras de seu nascimento se preocuparem com essas coisas, e o meu vexame de fazer confidências a quem quer que fosse do que planejava em letras. A intervenção dela, porém, não foi em vão. Terminei a obra e, apesar de antemão saber que não arranjaria editor, procurei 1, 2, 3. Todos eles me diziam: o senhor já mostrou a F. Não, dizia eu. Deve mostrar, objetavam, e restituíam-me o manuscrito intacto. Não conhecia nem fulano, nem Beltrano, e desconfiava que eles não gostassem da minha literatura, das minhas poucas opiniões existentes no livro, na forma da narração e, sobretudo, a timidez junto ao orgulho impediam-me de pedir-lhes opinião. Correram tempos e minha mulher, vendo-me uma vez ler o meu manuscrito, ao trazer-me café que lhe pedi, perguntou-me: você por que não publica isto? Não há quem o queira imprimir. Publique você mesmo. Custa caro. Muito. Ela convenceu-me que devia pedir emprestado o dinheiro necessário sobre os meus vencimentos. Assim fiz, e o livro ia em meio da composição, quando ela adoeceu gravemente. A sua moléstia foi dolorosa e duradoura. Mais de 4 meses, ela esteve acamada, morrendo aos bocados. No fim, só tinha de humano o olhar, aquele seu olhar vivo, penetrante, com expressões indefiníveis. Penou muito e muito me fez penar. No fim, parecia estranha a tudo, até ao filho, até à mãe, e estava já quase assim, quando me fez aquela recomendação. Você deve desenvolver aquela história da rapariga num livro. Já estava morta, quando meu livro apareceu. Vendi toda a edição quase pelo preço de impressão, para pagar dívidas, e M.A. comprou um daqueles livreiros que me editara. Não pude desagravar os meus ordenados, a minha colaboração rendia pouco. Minha sogra, depois da morte da filha, ficou aluada. Não se movia do lugar, não queria sair, não queria ver ninguém. Os atos e requerimentos para receber a sua pensão de Montepio, era uma dificuldade para obter dela a assinatura. Do pequeno, cuidava, mas a seu jeito, enfurecia-se com qualquer repreensão a ele e a todo o instante relembrava-lhe a mãe. É isto, a Efigênia não está aí. O meu consolo era o meu livro. A crítica assinada, a responsável, honrou-a muito, particulares insuspeitos gabaram-no a queimar-roupa. Ele era cochichado, e eu pressentia no ar a emoção e a surpresa que tinha causado. Devia alegrar-me, mas a alegria que me podia causar era abafada pelas minhas dificuldades de dinheiro e pela doença de minha sogra. Ela sempre me estimara, eu via bem, ela sempre me quisera, eu percebia, ela mesma fora que nos casara, mas a loucura sua, que ia a passos largos, como sempre, virava-se para os parentes próximos e para as pessoas amigas. Sem aproveitar o pequeno e restrito sucesso que havia obtido,
Eu não sabia como haver dinheiro. Não queria tentar o jornal. Muitas coisas me faziam pensar. Repugnava-me aceitar um lugar subalterno, sentia-me capaz de outra coisa, mas, ao mesmo tempo, não me queria hipotecar por gratidão ou dinheiro a pessoas e influências, que fariam sepultar em mim as minhas ideias e abafar a paixão com que elas deviam ser expostas. Voltou-me o hábito de beber, e, desta vez, sem dinheiro, mal vestido, sentindo a catástrofe próxima da minha vida, fui levado às bebidas fortes e, aparentemente, baratas, as que embriagam mais depressa. Desce do whisky, a genebra, ao gin e, daí, até a cachaça. Tinha recebido um sobrinho para se empregar no Rio, no decorrer desses 5 anos que mediaram entre a morte de minha mulher e a minha primeira entrada no hospício. Era um rapaz simples, bom, de pouca instrução e inteligência. Filho de uma irmã que ficara e se casara no interior, eu não o conhecia, mas foi bom para mim. Ele e a preta Aninhas. Esta perdera a antipatia por mim, adivinhava-me as dificuldades, não todas, e, das origens, ela só supunha consolar-me da morte de Efigênia. Sossega, seu Mascarenhas. Dizia-me ela em certas manhãs que eu amanhecia terrível. Que se há de fazer? Deus assim quis. Meu filho crescia sob os cuidados desta pobre rapariga. Ele tinha pouco mais de 2 anos, quando a mãe morreu. Pouco depois dos 5, veio a ter em certas noites umas convulsões, um choro, um tremer que me assustou. Levei-o a um médico, meu amigo. Mascarenhas, disse-me ele, toma cuidado com este teu filho. Evita contrariá-lo. Deu-me uma poção calmante e não me quis dizer mais nada. Foi crescendo e, aos 7 anos, tentei ensinar-lhe a ler. Começava a e o, quando passei a juntar as letras, ele ia até certo ponto e desandava a chorar. Minha sogra intervinha, às vezes com bons modos, às vezes malcriada. Deixem o pequeno. Malvados. Tentava convencê-la, mas era em vão. Tratei de experimentar o colégio, a professora me disse que era dócil, o meu filho, mas não sabia o que tinha ele. A verdade é que não havia jeito de poder lhe prender a atenção na cartilha. Tinha 30 e poucos anos, um filho fatalmente analfabeto, uma sogra louca, eu mesmo com uma fama de bêbado, tolerado na repartição que me aborrecia, pobre, eu vi a vida fechada. Moço, eu não podia apelar para minha mocidade, ilustrado, não podia fazer valer a minha ilustração, educado, era tomado por um vagabundo por todo o mundo e sofria as maiores humilhações. A vida não me tinha mais sabor e parecia que me abandonava a esperança. Depois de beber consecutivamente durante uma semana, certa noite, amanheci de tal forma gritando e o dia seguinte passei de tal forma cheio de terrors, que o meu sobrinho André, que já era empregado e muito me auxiliava, não teve outro remédio senão pedir à polícia que me levasse para o hospício. Foi esta a primeira vez.